Hoje saiu a notícia de que a MicroStrategy vai ter que vender Bitcoin. É verdade mesmo isso? Que o Michael Saylor, o cara que falou que nunca ia vender Bitcoin, agora vai vender? Na verdade, é uma coisa mais complexa que isso. Eu vou tentar explicar para você em menos de 60, 90 segundos. Primeiro, ele está precisando da grana porque ele gerou muita dívida para pagar como forma de dividendos para as pessoas que acabaram investindo nesse meio de dívida que ele fez. Em palavras simples, ele tem que pagar 800 milhões de dólares, parece bastante coisa, mas em reserva de Bitcoin ele tem acima de 50 bilhões de dólares. Então, se ele vende um pouquinho de Bitcoin, ele já consegue pagar, e é anual, tá, os 800 milhões de dólares que eu estou falando. Portanto, esse valor que ele tem que pagar anualmente, ele consegue tranquilo, vendendo um pouco de Bitcoin. Mas aí vem a ideia, por que todo mundo está criticando ele de vender Bitcoin? Porque ele fala muito, o Michael Saylor, de comprar Bitcoin e nunca vender. Nunca vender, nunca vender. Porém, essa frase de utilizado nunca nas finanças é meio complicada, porque financeiramente, se a gente olha, crises acontecem, a economia muda, portanto, não tem como você falar nunca. Uma hora pode acontecer. E agora, no momento atual, que a quantidade de reserva de Bitcoins dele está ficando bem próximo do valor patrimonial da empresa, quando o valor patrimonial da empresa está abaixo do quanto eles têm de reserva em Bitcoin, e daí tem um múltiplo que mede isso, que é o MNAV, quando está abaixo de 1, ocorre que não compensa para eles emitir mais ações para eles conseguirem dinheiro a fim de investir no Bitcoin ou mesmo pagar os dividendos para aquelas pessoas que eles estão com dívida. Compensa eles venderem um Bitcoin por si. Por que isso? Porque se eles emitem dívida quando o valor patrimonial está abaixo do quanto eles têm de reserva, pode gerar uma diminuição de Bitcoins por ação. E essa diminuição de Bitcoins por ação vai fazer com que ele é um múltiplo muito importante para essas empresas que são treasury companies de Bitcoin, que são reservadoras, né, de Bitcoin. Basicamente, o valor delas depende disso. Então, não tem como, se o valor patrimonial está abaixo do quanto elas têm de reserva de Bitcoin, elas ficarem emitindo novas ações para pegar dívida, como era a forma que ele fazia geralmente. Portanto, ele tem um meio de o que? Vender o Bitcoin ou mesmo vender derivativos de Bitcoin, se ele preferir, mas ele já deixou claro que sim, se ocorrer o caso de um bear market extenso e que acaba se desvalorizando bastante as ações da MicroStrategy, a ponto de ficar abaixo o valor patrimonial do que as reservas que eles têm de Bitcoin, vai sim ser necessário vender um pouco para poder pagar os 800 milhões, embora agora eles já tenham de reserva o total de uns 20 meses, 21 meses aí para pagar a galera que eles estão devendo. Mas a partir disso, qual que é o risco que corre as pessoas que investem na MicroStrategy ou mesmo que acreditam no Bitcoin? O risco é para essa companhia em si, do Michael Saylor, que se o Bitcoin se mantiver em 10 mil dólares por mais de 5 anos, por exemplo, aí sim pode dar muito problema para a MicroStrategy. Mas para ele voltar para 10 mil dólares, um Bitcoin, e ficar nesse valor por 5 anos, que vai ocorrer o halving daqui 3 anos, coisa assim, de novo, e sempre se valoriza bastante o Bitcoin no próximo halving, sempre bate patamares aí máximos do pico anterior. Foi o que ocorreu agora em outubro de 2025, foi o que ocorreu lá atrás, 4 anos atrás, que estava em um valor menor, porém era o pico da época, e sempre vai renovando novos picos. Então, é inevitável, eu acredito que a MicroStrategy pode sim vender Bitcoin para conseguir arcar com as suas dívidas, mas eu acredito que não é isso que vai fazer ela falir. Ela não vai falir por conta disso, e se tá tendo muita notícia aí mostrando como se ela fosse falir, tal, gera-se oportunidade de comprar ela mais barata, se para você vale a pena, tá? Nada que é recomendação de investimento. Mas quando você investe em uma Bitcoin Treasury Company, essas empresas que tentam atesourar, manter como reserva Bitcoin, você normalmente está se alavancando na cripto, porque ela vai se multiplicar mais vezes, geralmente em bull market, em mercado que se valoriza bastante a cripto, muito mais do que o Bitcoin. Tem períodos, por exemplo, tem uma empresa japonesa que era Bitcoin Treasury Company, ela tinha Bitcoin na sua atesouramento e ela se multiplicou por 7 vezes. Então, 7 vezes o valor da valorização do Bitcoin. Imagina que absurdo. É um absurdo isso. E é isso que eu tô falando para vocês. É uma alavancagem. Você está tomando um risco maior, porque agora a gente vê o Bitcoin caindo coisa de 5, 6% ultimamente.
e a MicroStrategy caiu muito mais do que 2 dígitos, mais de 20%, 30%. Da mesma forma que sobe muito, também cai vezes a quantidade que você está tomando risco, a alavancagem, por conta dela emitir dívida para comprar Bitcoin. É isso que essas empresas fazem, emitem cada vez mais dívida, seja emitindo ações, seja fazendo esses veículos aí de emitir ações que vão pagar dividendos de 8 a 10% ao ano, que foi o que o Saylor fez, ou outros meios de crédito que acabam fazendo que nós não conseguimos, porque é mais para essas instituições que já estão abertas a IPO na Bolsa de Valores. É isso, pessoal, que eu tinha para explicar para vocês. Se você gostou, curtiu o vídeo, já segue o perfil, que aqui todo dia tem conteúdo novo sobre investimentos globais. Seja Bitcoin, seja renda variável do Brasil, renda variável do exterior, da Europa, a gente trata tudo aqui no perfil. Segue aí se você gostou.